Ok, vamos agradecer ao Senhor nossos dízimos e ofertas, o sustento que Deus nos dá, e vamos incluir nessa oração orar pela Alissa. Cadê a Nilce? Vem cá, meu velho, rapidinho. Explica rapidinho aqui o que está acontecendo com a Alissa, na linguagem feminina aí, e a gente vai orar rápido. É que a Alissa me ligou dizendo que tinha ido ao médico de manhã. Ela não estava sentindo dor, mas ela estava com um incômodo assim, grande, né, de um corrimento e tudo vaginal. E aí ela, para surpresa dela, quando o médico foi olhar, quando ela estava no período menstrual na semana passada, ela não tinha observado, ela tinha colocado um OB e colocou outro. E quando ela tirou, ela não percebeu que ela estava com um dentro, né? Isso, uma pessoa normal morre em 2 dias, 4 dias, e já tinha 10 dias. Quando o médico viu, ele falou assim: eu não acredito que você está viva. Era para você estar morta, você dá uma infecção. Não estou acreditando nisso, né? E aí ela chorou muito, porque ela falava assim: mamãe, isso nunca aconteceu comigo. Como que eu fui esquecer disso? Minha filha, mas acontece, né? Aí ela... eu fiquei preocupada, né? E tentando falar com ela, se ela estava sentindo alguma coisa depois disso. Então, só pra gente agradecer a Deus, né? E como mulheres, a gente tomar mais cuidado com isso, porque realmente é algo muito grave, né? Poderia ter dado uma infecção generalizada e não ter jeito de voltar, né? Então, que a gente ore por ela, conversei com ela agora mesmo, ela disse só que estava com a dor nas costas, eu fiquei um pouco preocupada, falei, se tiver febre, alguma coisa, você corre para o hospital, porque isso é muito grave. Então, que a gente possa estar agradecendo ao Senhor, né, e orando, porque lá tudo é muito caro. E ela disse, não sei nem como eu vou pagar essa consulta. Eu falei, não preocupa, precisar de médico você vai, a gente dá um jeito do lado de cá, né. Então, vamos estar orando. Olha, e agradece também o sustento nosso. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, porque é o Senhor que nos sustenta mesmo. Segundo a Tua palavra, diz que enquanto a gente dorme, o Senhor cuida da gente, Pai. Como essa música que a gente cantou agora, Deus cuida de mim. Muito obrigada porque o Senhor cuidou da Alissa e ela, na inocência dela, não sabendo do que se tratava, ela pôde ir ao médico e retirar o que precisava ser retirado do corpo dela. E nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor passe o fogo do Senhor no corpo dela e limpa, Senhor, de todo e qualquer sintoma de uma infecção, de tudo que possa causar um mal maior no corpo da nossa querida Alissa, Senhor. Que o Senhor a livre mesmo, Pai. Nós já te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu até aqui. Nós continuamos confiando de que o Senhor é aquele Deus de todas as coisas, Senhor. A gente sabe que essa área de missões, ó Deus, é uma área de ataques do inimigo, e nós nos unimos aqui em oração contra todo e qualquer ataque espiritual na vida deles, ó Pai. Para que o inimigo retroceda e que o Teu nome seja honrado e glorificado em todas as coisas. Muito obrigada pela vida do médico. Muito obrigada pelo tratamento e que nós cremos, ó Deus, que o Senhor está guardando. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria fazer um pedido para vocês. Que vocês chegassem antes. Deve deixar de ser brasileiro e desenrolasse um pouco mais. Às vezes alguém atrasou no serviço e tal, mas brasileiro tem essa desculpa. Toda vez atrasa. Tudo tem desculpa. Então o reino de Deus já começa assim. No reino de Deus você cumpriu aquilo que você falou. O cara do ar veio, não veio. Então não é reino de Deus. Porque ele prometeu que viria. Né? Então a gente conversa sério com todo mundo. Mesmo o cara não sendo crente, não sei se é e tal. Mas você falou o que aconteceu. Não avisou, não telefonou. E tal, que calorão e tal. Então você chega, fica batendo papo ali fora e tal, deixa nos 2 últimos minutos para vir, aí chega, senta lá atrás, pega a cadeira, bagunça e tudo, etc. É da nossa índole brasileira ser bagunçado assim mesmo. Mas eu já começo assim, pra você entender
que no reino de Deus a gente vai fazendo as coisas assim, corretas. Pá, pá, pá. É sim, sim, não, não. Então venha, tenta sentar na beirada e pensa no seu próximo. Principalmente o pessoal da Jocum, que chega e senta lá atrás, não sei pra quê. Vocês deviam ser os primeiros a sentar aqui, ó, no gargalo aqui, se quiser aprender, né? Mas fica lá atrás sempre, chega aí, empurrando com a barriga. Aí é dose, né? Não dá. Valeu? Não, rapaz, começou com bronca. É pra você aprender sobre o reino de Deus. Não é bronca, é andar certo. Entendeu? Então, eu quero aprender, eu tenho sede. Aí você senta aqui, ó, pertinho de mim, aqui. Entendeu? É assim. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Saulinho e eu, nós estamos abertos a qualquer pergunta, a qualquer intromissão boa, no sentido de edificação, claro, né? Então perguntar coisas boas, coisas corretas, tá? Não precisa ter medo não, às vezes você não sabe o negócio. Pastor, levanta a mãozinha assim, a gente vê, dá a palavra, fala, nós não temos pressa. Nós vamos começar Mateus, nós vamos ler o Mateus, vocês vão ler Mateus, Marcos, Lucas, João, devagar, com caneta, em casa, meditando, orando, parando, riscando, pondo ponto de interrogação, escrevendo no caderninho as perguntas que você tem, para nós sermos edificados, como um bate-papo, entendeu? Porque aí não fica só assim uma didática, né, daqui para lá, né? Tipo assim, indutivo, aí a gente vai estar juntos aqui discutindo e pergunte aquilo que nós não soubermos, teoricamente ou de geografia, alguma coisa, a gente estuda e traz na outra quinta-feira, correto? Então vamos lá, é isso aí. Vamos abrir Mateus 1, né? Não tem problema as versões também não, viu? Versão não tem problema. Eu vou ler, o Saulinho também vai ler e tal, etc. Assim vai. Mateus. E eu prometo a você que quando der 9 horas em ponto, eu paro no meio do versículo e a gente vai embora. Não vai ter 9:2 para esclarecer, não. Você vai ficar com aquela dúvida para a semana que vem. Tá bom? E anotar. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz. Este de Raabe gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Daqui fora Mulher de Urias, aquela história toda, né? Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José,
marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Duas coisas importantes aqui. Os nomes são como os nossos. Por exemplo, Fátima, né, José, João, Maria, Eleonor, Leila, Daniel, Davi, Marcos. Os nomes são misturados da Bíblia também. Então tem José aqui que não é o José, e tem Jacó que não é o Jacó, aquele que a gente conhece, o filho de Abraão, etc. Essa é a genealogia, como que mostrando Davi, porque o rei Jesus veio de quem? Do rei Davi. Então é descendência de Davi que você vê aqui chegando até Jesus, tá certo? É uma mistura que Deus faz aqui para mostrar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, esse é o filho do rei Davi, então ele é o rei Jesus. E aí você vai misturando o reinado dele aqui. O meu reino não é desse mundo, mas ao mesmo tempo ele é descendente do rei Davi. O seu reino, Davi, será sempre eterno, não faltará herdeiro no seu trono. E assim você vai ligando a palavra de Deus e vai vendo que tudo foi muito bem feito, Vanessa, pelo Senhor, para que Jesus fosse considerado o rei das nações, tá certo? E isso eternamente, mas das nações também. Vamos lá, Saulinho, a partir de 18, fala. Qual a relevância do 14? Porque ele fala que são 14 gerações até Davi. Nenhuma. É só uma informação que Deus dá, eu acho que para a gente saber que foi assim. E de outra forma, Deus geralmente é muito exato. Geralmente Deus é assim, parece que Deus é meio metódico. Tem hora que ele é assim, bem relax na sua postura. Ele é bem misericordioso, por exemplo, a pessoa peca e vem, pede perdão e de novo e tal. E Deus está, não filho, vamos lá e tal. Tem uns que ele bate mais forte nas costas, tem um que ele quebra as pernas, tem um que ele deixa o cara paraplégico, tem outro que ele cura assim. Então, depende da vontade dele e não de a gente correr. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus dá misericórdia. Mas geralmente em coisas físicas assim, para a gente guardar, ele fala assim, a medida do templo vai ser essa, a da arca vai ser assim, entendeu? 150 por 15, por 15, por 15, por 15. Aí ele dá umas medidas exatas do tabernáculo, da arca, em Êxodo, em Números, Levítico, etc. Então é só para a gente saber e guardar, né? Repetindo aí, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, que é um marco de história, 14. Abraão abriu um ciclo, Davi fechou. Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então no exílio, 14 gerações, e chega em Cristo, aí inicia a nossa era. Entendeu? Valeu? Boa pergunta aí. Vamos para frente. Saulinho, fala, meu filho. Só uma coisa que eu acho muito interessante é a honra que foi dada a José através do matrimônio com Maria, filho de Davi, da descendência dele, através do matrimônio que teve com Maria. Exatamente. Que esse é um mistério de Deus e uma bênção para José, que é descendente de Davi, e ele não tem nada a ver com a geração de Jesus. Pai é quem cria. Quê? Pai é quem cria. Pode ser, pode levar por esse lado, mas é muito mais do que isso. É Deus deixando José entrar num negócio, porque quando ele recebeu a notícia, ele poderia rejeitar, ter outra postura e tal, ele ficou firme. Vamos lá. Pastor Alan, eu gostaria de saber assim, esses pais deveriam ter outros filhos. Por que será que... É uma curiosidade minha. Pode perguntar, pergunta. Por exemplo, Ninguém precisa justificar o que está são perguntando. vários filhos, por exemplo. Aí aqui, às vezes, cita só um filho. Tem alguma relevância nisso? Tem, porque Deus escolheu esse filho e ponto, e outro assunto. Não é
só porque foi Não, porque só publicidade na- Davi era o pequenininho, era o gatinho molhado, era o ruivinho que ficava... Ah, tem um lá cuidando de ovelha, mas ele tá lá. Vão jantar, gente. Aí Samuel, o que fala? Você lembra? Lembra, Vanessa? Eu vou te lembrar então. Quando Samuel chega lá assim, fala, cadê a casa de Jessé? Você tem os... Aí foi parecendo um cara alto, bonito e tal, guerreiro, e os bonzão da boca, no mais velho e tal. Aí Samuel foi olhando assim e falou, não sei não. Ele falou, não tem outro filho aí não? Eu tenho um aí, mas cuida de ovelha, é um menorzinho, né, ruivo, meio assim desconjuntado, e fica lá tocando harpa para a ovelha, sabe, assim, cantando igual doido. Deus não vê como Exatamente, aí vem essa frase que Deus não vê como vê, não atende para a sua aparência, nem para a sua altura, ele escolhe Davi. Então por que escolheu? Porque que é isso? Então vamos lá, 18, Saulinho. Vamos lá. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho, e no sonho o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus, Deus salva. Porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então José concordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento, enquanto ela não teve um menino a quem chamou Jesus. Isso. Vai lá, fazer um pode ir. comentário aqui. Tem algo muito interessante que me chamou a atenção quando o anjo aparece para José. Qual foi a fala do anjo aqui? Primeira fala do anjo. Não tenha medo. Eu queria falar um pouco de medo aqui. O medo é um sentimento muito interessante, muito curioso. E se a gente pensar no reino de Deus, nós vamos ver isso em outros momentos. Jesus vai falar sobre aspectos do medo e frutos que esse medo pode gerar na nossa vida, como ansiedade, como preocupações, como um peso na nossa caminhada. E é interessante, eu fiquei pensando nisso, como que o anjo faz questão de ir em cima disso. A frase, a sentença do anjo é: José, não tenha medo. E por quê? Porque com certeza o anjo sabia e sabe dessa nossa humanidade como o medo nos atravessa. O meu medo e o seu medo, via de regra, ele é uma construção que nós temos na nossa mente, de acordo com o que acontece ou da forma como nós somos criados. Por exemplo, eu tenho medo de não ter dinheiro amanhã para criar meu filho, porque meu pai falava para mim: trabalha, meu filho, porque senão você não vai ter dinheiro para sustentar a sua casa. Eu tenho medo de não casar, por exemplo, porque eu acredito que o casamento vai salvar a minha vida, e se eu não casar eu estou lascado. Tenho medo de não ter filho. Nós temos medos, configurações de medos que nós criamos. Quando o anjo aparece para José, José, não tenha medo. Se você prestou atenção no versículo anterior, a descrição, o cenário é descrito como humilhação, porque claro, socialmente, uma mulher naquela época, se hoje ainda é um pouquinho, imagina naquela época, uma mulher se engravidar sem se casar. O medo, eu acredito, que é um sentimento que vai nos atravessar muitas vezes antes da gente viver o reino de Deus. O medo, ele vem até nós, e a configuração dele depois, você pode prestar atenção e pegar alguma coisa da sua memória que você vai ver o que eu vou falar. Primeira coisa que o medo gera, se você não canaliza ele da maneira correta,
é uma incredulidade sobre a natureza e o caráter de Deus. Quando o anjo chega para José e fala, não tenha medo, o que o anjo afirma para José é a natureza e o caráter de Deus. José foi o Espírito Santo que engravidou a sua noiva, a sua namorada, essa mulher. Por isso não tenha medo de se casar com ela. Quando Deus vem na nossa vida e nos convida a viver o reino, Ele vai de fato, muitas vezes, encontrar a nossa realidade embebida de medo. Medo de não dar certo, medo do negócio não caminhar, medo do dinheiro não chegar na hora que a gente quer, enfim, todos os medos que nós temos hoje, que nós vamos criando, medos com aparência de sobrevivência, ou com cheiro de humilhação. Ninguém gosta de ser humilhado. E aí o medo vai invadindo o nosso coração. E o primeiro sintoma do medo, quando ele começa a amadurecer dentro de nós, é a incredulidade. O medo faz com que você duvide da natureza e do caráter de Deus. O medo vai dizer que o dinheiro não vai chegar, que Deus não é bom, que Deus se esqueceu, que as coisas não são bem assim como se diz lá na igreja. Afinal, você está sentindo isso aí dentro. Sua vida não muda, você está triste, você está arrastando o negócio tem tanto tempo. O medo, à medida que você vai acreditando que você administra ele, pode gerar inclusive uma indiferença, um distanciamento seu. Para que eu venho quinta-feira? Não resolve, minha vida continua, aquela inquietação, aquele incômodo. Você vai perdendo a paz, você não consegue dormir direito, os seus relacionamentos estão sempre reféns desse medo, você não se entrega, não consegue se entregar. E o principal de tudo isso, e o resultado final, ele vai roubar de você a possibilidade de começar a experimentar o reino. Nós vamos ver daqui para frente, o reino é de um convite ousado, que vai além da sua humanidade e da minha, que é totalmente possível. O reino, quando ele vem na minha vida e na sua, ele literalmente quer dissolver modelos que nós criamos socialmente. Modelos de ser bem sucedido, o que é ser feliz, modelos de felicidade que nós construímos, modelos de relacionamentos, modelos de maneiras de pensar sobre as coisas. Os nossos direitos que nós tanto lutamos, quando eles estão assim em xeque, nós temos medo. Aí você pode levantar a mão e falar, Saulinho, mas eu não controlo quando o medo chega. De fato, você não controla. Então o que eu faço? E aí eu te apresento uma possibilidade. Tem uma expressão muito curiosa, que é você vem conversar com o seu medo. Coloca seu medo sentado aí e fala assim, por quê? Por que eu estou inquieto, a minha alma? Davi ou o salmista nos ensinava isso. Por que você está abatida dentro de mim? O anjo vem para José numa proposta de não tenha medo, eu quero dialogar com o seu medo, José. E como é que a gente conversa com o medo? Não é assim, o que eu faço? Não é autoajuda gospel, não. E aí é oração, relacionamento com Deus. Apresente para o seu medo, se você quer reino de Deus, a natureza e o caráter de Deus. Por mais que naquele primeiro momento, óbvio, o medo é um negócio que você não controla quando ele vem. Ele vem e você fala, poxa vida, mas como é que vai ser isso? Passado alguns minutos ou algumas horas, é possível você começar a dialogar com o seu medo sobre quem Deus é, sobre o poder do Espírito Santo, sobre aquilo que Ele já fez na sua vida, trazendo a sua memória e falando para esse sentimento que aparentemente parece não ter controle. Aí é onde você tem condições, digamos que não de controlar, mas é até mais forte do que o próprio controle. Quer dizer para Ele, apresentar para Ele uma verdade que não é você, a verdade não é você. O reino, você me desculpa, mas não tem absolutamente nada a ver com você. O reino tem um reino, tem uma lógica. E aí, para fechar, lendo isso aqui, eu faço uma conexão direta com 1 João 4,18. Alguém sabe o que está escrito lá? 1 João 4,18, sem abrir. Do amor não existe medo. Que amor é esse? Não é o meu amor pela Diana, não é o meu amor pelo Antônio, não é o amor do meu pai por mim. É o amor do reino. É o amor perfeito. O reino é amor. Então no amor não existe medo, porque antes o perfeito amor lança fora.
dissolve o medo. Meu medo, seu medo, gente. Só que o medo, nesse processo aqui que a gente está pensando, didaticamente, eu acredito, e o Armando pode falar até mais sobre isso, é como se fosse assim, antes de chegar no reino. E muita gente não chega no reino, não vive o reino, porque se vê abdicado e se entrega ao medo, fica naquele processo circular, né? E aí começa aquela murmuração incessante, aquela vida de que parece que não vou para frente, nada sai do lugar, aquele processo, aí você começa a lamber a sua ferida. É o sinal, o sintoma mais clássico de alguém que está cauterizado no medo, é lamber a sua ferida, e você vai reafirmando o medo para você. O anjo vem para José e fala: não tenha medo, José. Existe algo por vir com cheiro de rei, com o rei que vai direcionar. Dentro desse aspecto do capítulo 1, primeira coisa, você nunca pensou que ia sair tanta coisa, né? Daqui, da genealogia, o porquê 14 e os nomes e tal. É só você ler a Bíblia, como eu leio, ou Saulinho, muita gente lê, com calma, sem pressa, perguntando para Deus, abrindo-se para o Espírito Santo, para Ele falar para você, em versículos como uma palavra só, o que Ele falou para José. E dentro dessa perspectiva nossa do venha o teu reino nas quintas-feiras aqui, tudo vai ser direcionado para isso. Por quê? Porque a igreja, no geral, não descobriu, ou descobriu e enterrou, que o alvo é esse. Como é que Jesus ensinou a gente a orar dentro dessa perspectiva aqui? E lhe porás o nome de Jesus, ele vai ser o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. O João Batista, 6 meses antes dele, né, que era um primo mais velho, vamos dizer assim, ele veio fazer o quê? Abrir o caminho do quê? Do reino, do Deus entre nós. O Verbo se fez gente, habitou entre nós, e vimos a sua glória. E por onde ele passou, ele trouxe o quê? O reino. Qual que é o alvo seu e meu? É ganhar dinheiro? É ter terreno? É trocar de carro? É ter cliente eletricista? Não. É estudar, Lu? Não. É apenas um instrumento. Aí as pessoas fazem dessas coisas o centro, para depois servir a Deus. Já percebeu? Ah, o dia que eu formar e tal, eu vou. Não, não é assim não. É o reino. Aí faz dos filhos os reizinhos, do marido o rei fora de época, da esposa a rainha que manda. E não pergunta o rei o que o rei acha. Então, qual é o alvo? É o Deus conosco, que é esse Jesus aqui, que é descendente de Davi, que Davi tinha um coração igual ao dele. Davi tinha um coração igual ao de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. O Emanuel, Deus conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que é o rei. Então, Leila, no nosso contexto pequeno, de mente tupiniquim, brasileira, de mente latino-americana, de mente relaxada, como nós temos, tem lugar para o rei, para nos ajudar a sermos cidadãos do reino, brasileiros, livres, relax, gostosos, alegres e tal, mas tendo como princípio o quê? O reino. Tem condição, não é só quem tem uma personalidade assim mais firme, não. Todo mundo, todo tipo de de pessoa que Deus criou. Olha que diversidade que nós temos aqui. Mas acima de tudo, acima da sua gravidez, você é uma cidadã do reino. Então o centro não é isso, não é a gravidez, não é o menino, não é o Paulo, o Paulo Vitor. Então quando a gente fala para chocar você, a Kênia também está grávida lá, não é porque não gosta, é porque você às vezes foca naquilo que não é o reino, você foca na sua doença, você foca, minha
filha quase podia ter morrido nessas 2 semanas aí, porque um OB apodreceu dentro dela e o tanto de bactéria. Mas Deus não deixou. Isso foi um milagre. O médico falou: vocês deviam estar mortos a hora dessa. E se ela morrer? Que é uma possibilidade. A gente não sabe como é que está agora. Tirou hoje. Tem que tomar muita água, aquela coisa toda. Mas vai fazer o quê? Uai, a gente enterra e chora. Você está entendendo, irmão? Quando eu falo essas coisas, é para chocar você mesmo. Porque se você, como eu conversei hoje de manhã, hoje antes de começar aqui com 2 homens ali, se o foco da sua vida não for o reino e o rei, você está por fora. Você só está vindo na igreja, você não cresce. Você fica nessa vida de chuchu, até morrer. Como o Saulinho falou, rodeando assim, né? Tá bom? Entenderam o capítulo 1 então? Nunca mais a perspectiva do capítulo 1 de Mateus vai te pegar de calça curta. Você vai saber do que você está lendo e o que você está lendo. Entendeu? Fora o punhado de trem que tem aqui que a gente pode explorar, né, Saulinho? Mas vamos caminhar, porque nós vamos lendo assim nas quintas e vamos enchendo o nosso coração e espírito daquilo que é edificante, daquilo que é reino, e não daquilo que é religião ou alguma coisa parecida com o espiritual. Vamos lá. A partir do verso 1 do capítulo 2. Deixa eu ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, que era o rei de Israel da época, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. O mago aqui eram pessoas, nesse caso deles, que estudavam as estrelas, os astros. Eram astrônomos, misturados até com astrólogos, o que não é pecado. Só tem que hoje a astrologia, quando a pessoa pega e vai ler as estrelas e tal, ela esquece do rei. E esses aqui, como astrólogos ou astrônomos, não é? Eles vieram para buscar o rei, porque estudaram e viram a estrela na história. Eles leram certamente as promessas e acertaram. Esses que vieram trazer presentes para o rei, de outras terras, de longe de Israel, vieram a Jerusalém e perguntaram, no meio da estrada, lá em Jerusalém, foram perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui é a revelação. Eles estudaram e souberam, através dos estudos, isso aqui não caiu de graça, não fala que foi sonho, não fala que anjo apareceu. Eles estudaram e descobriram o rei. Aqui está um segredinho para você e para mim. É claro que você está muito mais edificado hoje aqui do que quem vai domingo lá na igreja, domingo que vem, vai participar das crianças, etc., fechamento do acampamento, essa coisa. Mas as informações que você tem aqui hoje, as pessoas que estão vendo novela, esperando o jogo do Brasil, etc., hoje à noite não vieram aqui, elas estão muito mais por fora do que você a respeito já dessas coisas que você já ouviu. E isso passa, porque a maioria não tem tempo de ir na internet e gastar o seu tempo lá vendo o que foi tratado aqui. E como diz o Reinaldo Azevedo, né? Agora você tem câmera aqui na Jovem Pan, você pode me ver, mas não tem cheiro. O dia que você me cheirar, você vai ver que eu sou cheiroso. Ele diz, né? Então é a mesma coisa, você me vê aqui, você vê a voz, você vê a água, você vê o relógio, você vê tudo aqui, você vê a expressão e você vê o cheiro do ambiente. O que você tem que fazer, Bismarck? Começar a estudar mais.
pastor estudando online. Você tem tudo na sua mão. Hoje em dia você tem um trem chamado internet. Você quer saber sobre os 3 reis magos? Sobre astrologia, astronomia? Fez um comentário, como é que eles acharam aquela estrela? Vimos a sua estrela. A estrela de quem? Do rei. E viemos o quê? Adorá-lo. Que é a prova física, específica de que eles foram fundo. Quem é? Eu fiquei pensando essa semana, eu estava lendo, sabe? Eu vou dar para você uma dica aqui. Você já pensou? Hoje em dia, chega um cara igual o Saulinho, 31 anos, né? 31 anos. Estou com 54. Aí ele chega assim e tal, chega o Saulinho. Assim, eu fico sabendo e tal, ele chega e fala assim: Alan, é o seguinte, eu sou o rei dos judeus, eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que deveria vir, eu sou o Cristo, e eu vim para essa tarefa, siga-me. Um cara de carne e osso, novo, para a época, 30 anos, 31 anos, começar a chamar as pessoas, fazer muitos milagres, é claro, mas o cara chegar para você com um judeuzão que crê em Yahvé e falar assim: eu sou Yahvé encarnado. Olha como é que nós somos privilegiados hoje de conhecer esse rei pela fé e ele habitar em nós e nos convencer, depois de tudo que ele fez na história e na nossa vida, de que ele é de fato o Messias. Sabe por quê? Porque você, todo mundo que está aqui, ó, porque você já experimentou esse rei. Eles vieram adorar o rei depois de estudar. Então o reino de Deus é tomado por... Então você tem que estudar. Você quer conhecer mais? Você tem que estudar. Quem é lá? Eu. Reginaldo, fala, meu filho. Hoje a gente tem a Bíblia, tem a história, mas fica muito fácil quando a gente pega o último versículo do capítulo 1 e começa a ler o primeiro versículo do capítulo 2. Existe uma distância aí, como você colocou, que no capítulo 1 ele não tinha nem nascido ainda. E já no primeiro versículo, Já nasceu. já tinha nascido. Só que a viagem antigamente não é igual hoje, de trem, de carro, de jato. Era de camelo, era muito devagar. Certo. Então, assim, igual você está colocando. Então, eles viram a estrela quanto tempo antes, planejaram a sua viagem e foram até achar Jesus, certo, poder realmente adorar. Então, o esforço que precisou, o planejamento que precisou para isso aí não foi fácil. Certo. Foi bom você tocar nesse assunto, porque aqueles que são estudiosos de tempos, de eras, etc., dizem que eles viram Jesus já com 2 anos. Eu acredito nisso. Viu, Reginaldo? Foi bom você tocar. De que eles já entraram e já viram Jesus com 2 anos. Porque o Herodes aqui tem uma alusão à história também, ao estudo, de que ele mandou matar de 2 anos para baixo todo menino. Como foi lá no Egito também, na figura de Moisés. Então o menino já estava crescidinho e ele teve que fugir com a mãe. Então de 2 anos para lá, não sabemos, mas eu creio muito nisso porque demorou chegar, perguntar, fugir, achar, estudar. Então o reino de Deus ele não cai do céu assim, agora eu estou sabendo. Não, isso que eu tenho estudado, que o Saulinho estuda na perspectiva psicológica, que todos nós aprendemos sobre o medo. Você viu uma aula de psicologia agora mesmo, ligada com Bíblia. Isso é para edificação no reino. É para você, Vanelli, ser uma cidadã do reino. E você mostrar o rei para o seu próximo. De que você está com o dólar a 4, não sei quanto, mas você crê. Não na sua força, ou nas falcatruas brasileiras, mas você crê que o Senhor vai fazer você trabalhar e você vai conseguir. Ser missionário, você vai conseguir. Você vai receber a oferta, você vai conseguir. Ele vai segurar para você. Tá bom? Vamos para frente. Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele
toda Jerusalém, ouvido o quê? Que tinha nascido o rei, prometido. Ora, será que Herodes sabia Velho Testamento? O que você acha? Claro que sabia. Mas o que aconteceu? Ele queria o reino dele. É o que acontece com os crentes hoje, Tiago. Eles sabem. Sabe que aqui está sendo estudada a palavra de Deus. Sabe que poderiam vir estar aqui. Mas preferem, escolhem outra atividade na quinta noite. Entendeu? Tem toda a desculpa que você quiser. Mas poderia fechar as duas lojas do Celim, está aqui. Dando um exemplo bem claro. Entendeu? Já que eu estou olhando para você mesmo, né? Podia ser assim, não, eu quero ir lá. Aí aquela frase que ele falou para você daqui para Uberaba se tornaria multiplicada na vida dele. Você esqueceu de que eu quero agora ser um homem de Deus? Então eu poderia estar aqui. Né? Como qualquer um que escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui. Clarice está sozinha em casa. Só se ela passar, não, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que estar ruim mesmo. Mas o dia que está normal, você está aqui. Né? É escolha, Sâmia. Né? É escolha, Raulzinho. Não é porque é jocumeiro estar aqui, não. Porque agora, não, é escolha. Eu estou grávida, está com calor, preciso fazer xixi toda hora. A gente sabe de tudo isso, mas escolheu estar aqui. É escolha. O que o Herodes escolheu? Opa! Um outro rei? Neca de Pitibiriba. Aqui não, aqui sou eu. Mas ele conhecia o Velho Testamento. Então ele não queria deixar o reino ser implantado. Está entendendo, Paulinha? É escolha. Tá? Diga. Achei interessante esse sentimento que a Bíblia relata em relação a Herodes e a Jerusalém. O mesmo sentimento de perturbação. Bem colocado, por quê? Presta atenção, Shirley, isso é profundo demais. É bom, né, assim, vocês participarem, não é? Porque vai aguçando assim a gente. O povo padece por causa do quê? Isso. E diz lá em Provérbios que quando o rei governa, vamos dizer, injustamente, o que acontece com o povo também? Padece, perece. Por causa do rei, seu rei, não é? Então quando Jesus vem, Shirley, e reina em Uberlândia, na vida dos nossos políticos, o reflexo vem em nós. Dá uma analisada. Nós temos um irmão na prefeitura. Tira fora os comentários, apaga partido, sem nenhum preconceito agora. Mesmo não gostando do PT. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Né? Mesmo não gostando, mas eu estou tirando tudo assim de mente agora. Ideologia, filosofia, andamento, etc. Estou colocando só o meu irmão Gilmar Machado lá. Parece-me que não está fazendo muito efeito, não. Em Uberlândia, não. Eu não estou falando nem de saúde, de SUS, porque vem essa enxurrada de coisas. Mas é porque, irmão, porque nós já vimos na história reis e prefeitos e presidentes, até dos Estados Unidos, que eram tementes a Deus e que o joelhão estava no chão todo dia se submetendo ao rei. E aí o rei vinha e reinava naquele país. A Constituição dos Estados Unidos até hoje é um modelo geral bom, desse tamanhozinho. Há algumas leis lá dentro. A nossa é dessa grossura que não adianta nada. Rei. O Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, porque ele queria reinar, ele não queria deixar de ser rei. Assim é com família, é na sua vida, é com seus filhos, é na cidade, é na roça, é na fazenda, é na repartição. É por isso que você trabalha lá no meio de tanta gente que não tem Jesus como rei. Você está lá para sofrer mesmo. Você está lá para salgar. Só uma complementação. Pode falar. Depois você fala. Eu acho que Jerusalém, os judeus não precisavam, não estudavam e não esperavam Jesus.
por esse sentimento. Certo. Também. A hora que recebeu a notícia do Messias, mas já na minha geração, fala, Sâmia. O interessante que eu noto assim, nessa fase é que ele ficou perturbado, mas me parece que é um sentimento de achar que o rei vinha para tomar o lugar dele. Mas se ele soubesse a que propósito que esse rei viria, ele não ficaria perturbado, porque não tinha nada a ver com o reinado que ele exercia naquela época. O reino era outro reino. O reinado era outro, e ele vinha para reinar de uma forma completamente diferente, que não era a forma como ele esperava. Lembra o que ele falou lá na crucificação antes? Quando Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Ele fala, tu dizes. Ele fala, não sabias que eu tenho poder para te soltar, para te prender? Qual que é a resposta dele? O meu reino não é deste mundo. Se fosse rei aqui, neste mundo, ou para esse mundo, eu rogaria e viria aí, milícias de anjos e tal, arrebentaria, sairia daqui, pronto, acabou. Mas ele aguentou. Então você vai pegando as lições. Você está lá, Kênia e Lucas, naquele canto lá, daquela esquina lá, de quebra para ganhar o seu dinheirinho do dia a dia. Mas é para salvar e iluminar aquele reinado que está naquele bairro lá. Tati, você está lá no salão por enquanto, ou quando Jesus te conservar lá, é ralando mesmo, é cansada, mas é buscando o reino. E aí você não vai se cansar tanto. Você vai cansar porque é normal, mas você não vai ficar estressado, estafado, fazendo uma coisa que não te dá prazer nenhum. Sabe por quê? Porque o reino não está implantado lá. Eu sou muito feliz sendo pastor e tendo um punhado de encrenca para resolver assim, não resolver na encrenca, né? Mas recebendo as encrencas para resolver. E eu estou aí, estou indo para frente, alegre, cada dia mais perto do rei. Cabelos brancos devagar, né? Tem que procurar. É claro que é genético, mas também é falta de preocupação, assim, muita. Por quê? Minha preocupação é orar por você, pela Alissa, e deixar que eu possa fazer o quê? Nada. Vou orar, Senhor, abençoe, põe a mão lá, dentro dela e tira tudo, que sai assim com a água. Pronto. O que mais que eu posso fazer? É uma situação até boa que aconteceu agora, né? Porque já dá para vocês essa perspectiva de reino. Então, meus amados, sou João, se a perspectiva do Senhor for só viver com a dona Solange, cuidar dos netos, ficar conservando o que tem, meu filho, o senhor está muito por fora. Você também está por fora. Todo mundo cristiano, eu falei Sr. João porque eu olhei para ele, eu gosto dele, né? Entendeu? Eu posso olhar para a Ana Paula e falar, para Daléo, para quem está na janela, e para Fernando e tal, eu posso falar o seu nome, Robson, todo mundo aqui. Se a sua perspectiva não for essa, de Jesus, tem muito caminho a ser andado ainda. Você não está aqui para cuidar de filho, não, para ficar babando em família, para ganhar dinheiro, para ter uma aposentadoria, o negócio do concurso, né? Você falou outro dia sobre isso, né? Alguém falou do concurso, né? Eu gostei. Pessoa vive para fazer concurso. Quem que falou isso? Marcinho. Hã? Marcinho da Índia. O Marcinho da Índia. Concurso. Sabe o que a pessoa está procurando? Não é errado. Está procurando uma palavra-chave que vocês ficam tremendo assim, Abraão. Você está procurando estabilidade. Como o Cirlei está bem na fita. Tá, o juizão, aposentado, está bem. Por isso que ele é tranquilo, vai orar todo dia de manhã e tal. Uai, você não pode ter estabilidade quando você é adolescente, não? Quando você é esposa, quando você vai para a Índia e vai ficar um ano longe dos seus pais, a sua mãe não pode ficar estável aqui, não? É isso aí. Vamos ficar em pé, vamos lá. Vamos orar com o Saulinho. Obrigado, Senhor, pelo privilégio maravilhoso de poder degustar da Tua Palavra, Jesus.
que é viva e eficaz, que é a porção da sua eternidade para nós aqui nas nossas mãos, Deus. Poder contemplar quem o Senhor é, um pouco dessa história, que não é só uma história, não é só uma genealogia, mas é a presença do próprio Deus falando conosco e apontando o reino, dizendo que o reino não tem nada a ver com as nossas vidas, mas é com a vida de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Que isso seja de fato, que seja o nosso alvo, que ao sair daqui todas as quintas-feiras, possamos nos sentir motivados pelo Espírito a viver esse reino, aonde o Senhor nos plantar. No nome de Jesus. Amém.